A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor José Maciel, estou passando aqui para deixar uma mensagem para os irmãos. Uma mensagem que se encontra aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, a partir do capítulo 10, versículo 46, que nos fala do cego de Jericó. Está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamando o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só que interessante. O homem era cego, estava ali junto ao caminho mendigando, ou seja, esmolando para sobreviver. Vivia uma vida de humilhação, uma vida de vergonha, vivia na dependência das outras pessoas. Mas ele, ouvindo que Jesus passava ali, junto com ele uma grande multidão, ele era cego, mas ele ouvia muito bem. Então, eu entendo que ele estava ouvindo o que as pessoas estavam falando quando passava. As pessoas estavam falando ali das coisas que Jesus fazia, dos milagres, das maravilhas que Jesus estava fazendo. Então, ele ouvindo, ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, filho de Davi, aquele que havia de vir para salvar o teu povo. Então, ele entende que Jesus era a oportunidade que ele precisava. Ele entendeu que Jesus poderia mudar a vida dele, poderia mudar a situação dele, poderia transformar a vida dele. E aquela era a oportunidade que ele tanto queria. Então ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, em vez de pegar ele ali, porque viram que era cego, e levar ele até Jesus, o que as pessoas falavam? Para de gritar, para de clamar, você está nos incomodando. Ele não está ouvindo você. Mas a palavra diz que ele clamava cada vez mais. Ele clamava cada vez mais, porque ele sabia que aquela era a oportunidade que ele precisava, que talvez nunca mais ele teria outra. Então ele começa a clamar e gritar com todas as suas forças: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu quero falar para você: não pare de clamar, não pare de orar. Se você tem buscado uma resposta de Deus, se você precisa de um milagre de Deus, se você precisa que Deus venha agir na sua vida, que Deus venha manifestar na sua vida, você não pode parar de clamar, ainda que alguém venha falar para você: pare, para que orar tanto, para que clamar tanto, para que você vai tanto na igreja? Você não pode parar, porque ainda que pareça que Jesus não está nos ouvindo, porque tem momento que é assim, parece que Ele não nos ouve, porque você está orando, você está clamando e nada está acontecendo. Jesus continuou caminhando, ele clamava, mas Jesus continuou caminhando.
Ele continuou andando. Ele queria ver até onde aquele cego estava disposto a perseverar, a continuar clamando. É isso que ele faz comigo e com você às vezes. Por isso você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar, minha irmã. Continue firme no seu propósito, porque Jesus vai parar e vai falar para alguém chamar o cego. Chama ele. Jesus queria ouvir. Jesus queria saber o que ele queria, o que ele precisava. Quando alguém chega para ele e diz, levanta-te que ele te chama, a primeira coisa que ele fez foi se livrar da capa. A capa representava a vergonha, representava a humilhação. Eram os romanos que davam aquela capa para as pessoas que tinham deficiência. Aquela capa que dava direito à pessoa de esmolar, de pedir esmola. Então, quando Jesus chama ele, ele entendeu que ele não precisava mais da capa. Porque é assim que acontece quando temos um encontro com Jesus. A vida da pessoa nunca mais é a mesma. Então ele se levanta, se livra da capa e vai se encontrar com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que te faça? Ele pergunta para mim e para você, o que você quer que ele te faça? O que você precisa? O que você tem buscado? O que você tem clamado? O que você quer? E o cego fala para ele, Senhor, que eu tenha vista. E Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. É o que ele fala para mim e para você. Vai, a tua fé te salvou, ou seja, aquilo que você precisa, você vai receber. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, Ele está trazendo a resposta, Ele está te dando a resposta. O milagre que você precisa está chegando. Através da sua perseverança. Se você não desistir, se você não parar, se você continuar firme no seu propósito, clamando, confiando, acreditando, Ele vai agir. A resposta vai chegar porque Ele está te ouvindo. Ele nos ouve. Por isso confia no Senhor, acredita nele. Que assim como um milagre aconteceu na vida do Bartimeu, Jesus mudou a vida dele, mudou a história dele naquele dia. Ele vivia em treva, vivia na escuridão. Jesus trouxe a luz para a vida dele. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E mudou a história daquele homem. Ele também vai mudar a sua história. Amém? Confia no Senhor, acredita nele, a sua resposta vai chegar. Por isso não pare de clamar, não pare de orar. Faça como esse cego. Persevere, porque ele vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos vossos corações.